Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à sessão de bônus do nosso curso. Nessa sessão, especificamente nessa aula, vamos conhecer o ambiente de desenvolvimento do VBE, certo? Ele é um ambiente que a gente pode editar os códigos VBA, mas afinal de contas, o que seria VBA? O VBA é a sigla de Visual Basic for Applications e ele é uma linguagem para criarmos funções automatizadas dentro do Excel. Então, através do VBA, a gente consegue fazer muitas funções diversas, criar novas funções ou até mesmo interações com outros softwares. Ou seja, é possível, por exemplo, pessoal, vocês automatizarem, pegarem dados da internet graças ao VBA, ou até o contrário também. Vocês podem, por exemplo, criar um relatório e enviar por e-mail já automaticamente com o VBA. Vocês podem criar partes de desenvolvimento e até mesmo mandar via WhatsApp a planilha de vocês ou parte da planilha de vocês. Tudo isso é possível dentro do VBA. O nosso curso, essa parte bônus, ele não tem o intuito de ensinar propriamente o VBA, mas é para vocês conhecerem e entenderem um pouquinho do que é possível fazer dentro dessa parte de desenvolvimento que tem dentro do Excel. A primeira coisa que vocês precisam fazer para abrir um ambiente de desenvolvimento do VBA, ou VBE, né, Visual Basic Editor, é vocês terem a guia desenvolvedor habilitada que já aprendemos lá no início do nosso curso. Com essa opção clicada, essa guia clicada, a gente vem aqui em Visual Basic, ou a gente poderia também ter clicado o teclado, o Alt mais F11, que ele também abriria a nossa tela, certo? Pessoal, eu queria que vocês percebessem que ao abrir o ambiente VBE, ele vai mostrar aqui o projeto. Eu queria que vocês notassem que no de vocês provavelmente não vai ter essa opção de cima, vai estar escrito só o pasta 1 e não vai ter essa opção aqui. Isso é um módulo específico, um plugin que eu instalei no meu e por isso que aparece essa opção, tá? De vocês vai aparecer a árvore a partir daqui, ok? Pessoal, então considerando a parte daqui, a gente vai ter o nosso projeto com o nome que a gente salvou, no caso eu simplesmente abri um arquivo e está com o nome de pasta 1. A gente tem mais duas opções aqui, ou no de vocês podem ter até mais, que faz referência ao arquivo, ou seja, essa pasta de trabalho. Se a versão de vocês estiver em inglês, provavelmente vai estar escrito This Workbook. E aqui a planilha. Como eu só tenho uma planilha no meu arquivo, ele apareceu só planilha. Eu vou voltar agora lá, eu adicionei mais duas planilhas. E agora notem que eu tenho mais duas opções aqui. Aqui dentro, pessoal, a gente pode colocar funcionalidades específicas para acontecer em determinada ação. Por exemplo, eu consigo que toda vez que o meu arquivo abra, aconteça uma ação. Ou seja, como é meu arquivo, eu teria que desenvolver aqui em esta pasta de trabalho. Quando eu dou 2 cliques, ele vai aparecer uma parte para digitação. Se eu clico em planilha, acontece a mesma coisa, só que os códigos que eu desenvolvessem seriam referentes a esta planilha, beleza? Bom, a outra coisa que a gente pode fazer, pessoal, é inserir módulos ou inserir forms. Os forms, eu vou apertar aqui para vocês verem, vou criar um, ele é uma tela como se fosse para criar um programa. Então aqui dentro eu consigo colocar rótulos, eu consigo colocar caixas de texto e se eu apertar o play dali, seria como se fosse um mini programa, ou seja, eu consigo fazer funcionalidades aqui de programa dentro do Excel, tá? O VBA, ele de fato dá um upgrade ao Excel muito interessante.
ele vai ser possível fazer praticamente o que vocês quiserem. O céu vai ser o limite para vocês com o conhecimento de VBA, beleza? Ainda dando continuidade aqui para falar de form, eu consigo adicionar imagem, eu consigo colocar botões de opção, que são os famosos radio button, eu consigo colocar caixas de combinação, combo box, eu consigo colocar botão de ativação, eu consigo colocar botões normais de ação e, enfim, pessoal, eu só estou fazendo uma apresentação bem superficial para vocês conhecerem tudo que é possível aqui dentro do VBA, beleza? Eu também consigo criar módulos. Os módulos são funções que eu posso adicionar ao Excel. Então, por exemplo, eu quero criar aqui um botão que toda vez que eu aperte ele, ele suma toda essa barra daqui do Excel. Inclusive, pessoal, essa opção que eu estou comentando para vocês, aquele dashboard que a gente fez na seção de dashboard, a gente poderia, inclusive, colocar essa opção para deixar ele em tela cheia. Então, por exemplo, eu aqui na parte de desenvolvedor, eu consigo inserir um botão, clico, seguro e arrasto. Ele pergunta se eu quero atribuir uma macro, mas ainda não existe nenhuma, eu vou dar um OK, então. E aqui eu tenho o meu botão que eu criei. Eu vou editar aqui o texto e vou colocar tela cheia. Ou seja, a macro que a gente vai criar, os códigos que a gente criar, toda vez que eu apertar aqui, ele vai fazer o seguinte, ele vai sumir todas essas opções do Excel, só vai ficar a própria barra de título, ok? Eu vou fazer o seguinte então, pessoal, eu vou colocar mais um botão que vai ser para desligar essa tela cheia. Opa, vou deletar aqui, inserir, botão, clico, seguro e arrasto. Não tem ainda macro para adicionar. Se eu já tivesse criado a macro, pessoal, eu poderia atribuir naquele momento ali, certo? Assim que eu já adiciono o botão, eu poderia ter a opção de já relacionar o meu botão a alguma ação. Então esse outro aqui vai ser o desligar e esse o ligar, ok? Eu já deixei aqui, pessoal, o código copiado, é um código um pouco extenso, e eu vou explicar esse código para vocês sem a gente perder muito tempo, que não é o nosso objetivo do curso. Então eu tenho aqui as opções da minha macro. Vocês repararam que na hora que eu colei, ele já separou em duas partes, essa parte e essa parte aqui. Cada parte ele começa com sub e ele termina com end sub. Ele é o bloco, ou seja, os códigos de funcionamento são essas partes aqui, ok? Dentro dessas partes, pessoal, eu queria que vocês reparassem que tem algumas frases em verde, sempre com um símbolozinho, um apóstrofo inicial. Esse símbolo indica que isso é um comentário, ou seja, ele não tem nenhuma utilidade para o código, a não ser informar o que aquele código faz, beleza? Então, por exemplo, aqui, essa primeira linha de código, ele vai ocultar as guias de menu. A próxima, essa daqui, ele vai ocultar a barra de fórmula. Esse daqui, ele vai ocupar o status bar, que é aquela barrinha onde tem o zoom, que é onde tem essas opções aqui, ó. Então, vamos voltar aqui para o ambiente. Aqui ele vai colocar na barra de título o nome que eu quero do programa, atualmente é o nome Excel. Então ele fica assim, o nome do arquivo e o nome que eu vou alterar. Então essa parte ali que eu mostrei para vocês, ele vai alterar só o Excel e não o nome do arquivo. Essas outras partes aqui, pessoal,
eu estou ocultando a barra horizontal, a barra vertical, as guias das planilhas, onde eu aperto lá as guias das planilhas, essa parte aqui é onde tem as informações vertical e horizontal. E aqui mais abaixo, os títulos de linha e coluna, A, B, C, D, E, e assim por diante. Mas aqui abaixo a gente tem para ocultar os valores zerados e aqui também para esconder as linhas de grade das células, ok? Se eu apertar play dentro, ele também já executa a minha ação. E olha só como vai ficar. Se eu apertar aqui o play, ele também vai fazer o mesmo processo inverso. Ele volta ao original. Então a gente já tem aqui as opções do botão. Só falta eu atribuir a esses botões, que no caso, na hora que eu estou dando um clique aqui, ó, não tem nenhuma ação. Eu cliquei com o direito, eu vou atribuir uma macro. Esse daqui é o para ligar e este daqui é o desligar. Esse nome aqui que vocês observaram, pessoal, ele é exatamente esse nome aqui, deixa eu ver, após o sub. Então é o nome que eu quiser determinar. Sub, nome que eu quero atribuir a macro, abre e fecha parênteses e começo meus códigos. Então, eu apertei não fechar sem querer. Então, agora ele já está funcionando, ok? Essa é a nossa aula bônus de demonstração. A próxima videoaula eu ainda tenho mais uma de bônus, que é a criação de uma função, ou seja, a gente vai criar uma nova função específica para o nosso Excel, ok? Eu estou aguardando então você na próxima videoaula.